Muito boa noite, que alegria! Estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Sport. Nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo, informando os principais assuntos envolvendo o futebol do Rio, do Brasil e no mundo pela nossa queridíssima TV Max. O nosso Max Sport indo para o seu 6º ano, sempre com o apoio de RedeTV. Comprar para quem aluga é muito melhor. E de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, o saco de lixo da dona de casa, a resenha raiz da televisão brasileira. Vamos então à boa noite dos meus mosqueteiros. Mateuzinho, isso, bota no ar aí. Todo mundo encasacado, só eu que estou de camiseta. Poxa vida, se eu soubesse, ia botar também um casaco bem bonito. Falando em casaco bem bonito, eu quero começar não é com você não, Bocão, porque ele foi produzido por Dona Maria Tereza. Boa noite, Mário Silva. Boa noite, Ricardo Mazal. Agradecer aqui a minha esposa que produziu o layout. Um abraço para o nosso querido Bocão, grande figura, futuro presidente, e um abraço também para o Jorge Ramos. Meu boa noite especial vai para as Olimpíadas. Terminaram. Uma festa de encerramento diferente, né? Fazendo, inclusive, link com Los Angeles, um negócio interessante. Agora, eu volto a falar o que sempre falo. O excesso de ufanismo não empolga, atrapalha a gente. Cria expectativas. Vocês já procuraram ver se existe zebra? Zebra tem no futebol. Futebol é o único esporte, perdão, que tem a possibilidade de o pior ganhar do melhor. Os outros esportes, basquete, vôlei, é raro. Atletismo também. Aí cria-se uma expectativa, sabe por quê? Porque aquilo não é acompanhado o ano inteiro. Ô, Jorge, oi. O Mário começou a tossir, eu comecei a tossir. Então, dá teu boa noite aí. Boa noite, Desculpa. Mazela. Boa noite, Mário. Boa noite, meu querido Otávio Bocão. Bom, o meu destaque vai para esse mês de agosto, que é um mês que vão ter jogos muito importantes, jogos decisivos, tanto no Campeonato Brasileiro como na Libertadores. Então, o agosto, que é um mês que o pessoal rima com desgosto, para mim é um mês de muito gosto, né? Porque vai ter muito bom futebol e, inclusive, na própria Copa do Brasil, dependendo aí do sorteio, poderá também ter jogos já na fase de quartas de final. Então, fica aí o meu destaque para os confrontos da Libertadores e também, principalmente, do Campeonato Brasileiro Libertadores e, quem sabe, também da Copa do Brasil, Mazela. Perfeito. E deixou o nosso querido com esse casaco maravilhoso. Um dia eu vou ter dinheiro para comprar um. O cara mais bonito e elegante do programa, desde a sua estreia, eu e ele, somos os sobreviventes do Max Sport. E vamos em frente. Meu querido e doce Octávio Bocão, nesse visual maravilhoso, esse casaco, se um dia eu sair com esse casaco, a Helena vai terminar comigo, porque falou, você está muito bonito, você está um gato, você vai me trazer problema. Fala, Bocão, boa noite. Quem me dera, gente, quem me dera. Muito boa noite, meus grandes amigos, mestres, Ricardo Mazela, Mário Silva, Jorge Ramos. Eu vou pegar um pouquinho a carona do Jorge Ramos em relação ao que se tem nessas 2 semanas de campeonatos importantíssimos. Principalmente se tratando do meu Botafogo, que pega um adversário dificílimo, que oscilou em alguns momentos e que, evidentemente, está muito próximo aí de um crescimento. Já demonstrou nesse último domingo, antes de ontem, fez um jogo muito bom contra o Flamengo, mas o ano do Botafogo está muito em cima desses 2 jogos contra o Palmeiras, que o projeto, já que saiu da Copa do Brasil, o planejamento seria agora em cima da Libertadores. Se ficar fora, você tem somente o brasileiro. E aí recarregar as energias caso o Botafogo fique fora. Estou confiante, mas é muito difícil esses jogos entre Botafogo e Palmeiras e, consequentemente, de todos os times carioca, tanto na Copa do Brasil como na Libertadores. Tá certo. Aí, boa noite do Bocão, boa noite do Mário Silva, boa noite dele, Jorge Ramos. Agora, mais do que nunca,
Boa noite. Vamos começar a girar no Max Sport no primeiro bloco, começando com ele, o rubro-negro Paulo Bizarro, com E-Games. Fala, Paulinho! Olá! Muito boa noite, amigos do E-Games. Estamos de volta com aquela dica de games, grande lançamento da semana, Madden NFL 25, com uma nova dinâmica, captura de imagens hiperrealistas que dão movimentos reais para o seu videogame. Você que curte futebol americano vai gostar muito desse jogo. É espetacular. Sai para PS4, PS5, Xbox One, Series e também na Steam para o PC. E você assiste agora. Touchdown! No CBLOL a coisa esse ano tá diferente. A Pen Game venceu a Loud finalmente numa vitória espetacular no último sábado e já vai encarar a Vivo Kids, que também venceu de forma espetacular a Red Kennedy. Todas as duas estão lá na chave inferior, se encarando e se embolando com a Fúria. Enquanto isso, Vivo Kids e Pen Game se encaram para ver quem segue direto para a final e aguarda esse furdunço todo lá na chave inferior. Você assiste tudo aqui no seu E-Games. Já na classificação da segunda fase do World Series do Free Fire BR, tem Pen Game na primeira colocação, seguida de Loud, pertinho ali uma da outra. Essa rivalidade vai longe, hein? É no CBLOL, é no Free Fire, tá em tudo quanto é lugar. Em terceiro lugar, Netshow Miner com 522 pontos, um pouquinho mais atrás. E a Fluxo na quarta colocação. Muito mais coisa para acontecer na semana que vem. E a gente vai ficando por aqui, deixando para vocês o desejo de uma semana espetacular, sensacional e maravilhosa a todos. Beijo enorme. Tchau. Valeu, Paulinho. Tchau, tchau. Valeu, Paulo. Aquele abraço para você. Valeu, Paulo. Eu com a bola no meio. E você jogando, hein, Mateuzinho? É isso aí, garoto. Vamos criar, vamos em frente. Hora e vez dele. Fortão. Tá cada vez melhor, um shape fantástico. O meu shape tá meio caído, mas vamos em frente. Fisiculturismo com o tricolor. Meu querido irmão Raul Marques. Fala, Raulzito. E aí, meus bodybuilders? Chegamos! E vocês sabem que eu sou um cara muito patriota, eu torço demais pelos atletas brasileiros, de todas as modalidades, não apenas do fisiculturismo. Tenho falado aqui pra vocês que a gente tem que dar valor pros nossos atletas, pro Neymar, mas os gringos estão vindo grandes demais, falando de fisiculturismo agora, tá? E eu queria mostrar pra vocês Andrew Jacket, que é esse cara daqui. O cara tá grande, é da categoria Open, que é a categoria do Rafael Brandão, que vai disputar o Mister Olímpia. Esse também foi campeão desse campeonato aí que rolou esse final de semana, o Tampa Pro. E a gente sempre fala dessa categoria do Nick Walker, que é o Mutante, do Derek Lansford, do Rad Chopin, que são os top dessa categoria. E o Brandão tá chegando próximo. Mas olha esse cara. Tá grande demais, foi campeão do Tampa Pro com propriedade. Ninguém chegou perto do cara. E é mais uma pedreira pro Rafael Brandão. Tá difícil pros brasileiros, né? E na categoria do nosso Ramon Queiroz, tem esse cara daqui, que eu não vou nem falar do Siban. Olha o tamanho do Siban. Isso aí tem 5 dias que ele postou essa foto. Mas eu queria mostrar para vocês um outro atleta. É esse cara daqui, Stephanie Matala. Vou ser sincero, eu não conheço ele, mas está classificado para a Classic pro Mister Olímpia. Vai bater de frente com o Ramon. E olha o tamanho do braço desse cara. Ele tá mais para um Open, para a categoria do Rafael Brandão, mas não, é um Classic. E a gente tava falando do Siban, né, que eu mostrei para vocês agora. Olha esse cara, mais uma pedreira para os nossos brasileiros. Não é só o Rafael Brandão que tem pedreira, né? O Ramon Queiroz está com essa daí. Será que ele vai continuar sendo top 2? Ou vai brigar pelo top 1 com o Siban? Eu acredito que vai ser difícil, mas como eu digo, eu sou patriota, eu vou torcer. Ramon Queiroz está forte, está grande e está focado para esse Mister Olímpia. É calar a boca dos haters, né? Então,
eu acredito demais no Ramon, mas tá difícil, não tá fácil não o caminho dos nossos brazucas. Mas nem tudo tá sendo ruim para os brasileiros. Nesse mesmo campeonato, no Tampa Pro, nós tivemos Gabriel Zancarelli, que é da categoria desse monstro aí que eu acabei de mostrar para vocês. Ele foi campeão. Aí, Gabriel Zancarelli tá evoluindo muito no fisiculturismo, tá crescendo cada vez mais. É um cara muito focado, né? Foi campeão e vice-campeão Matheus Menegatti. E sabe o que aqui o Matheus? E sabe o que esses dois têm em comum? Os dois são atletas do Pacho Locke. O Pacho, que é um dos maiores treinadores brasileiros, um dos maiores do mundo. Então o Pacho teve um atleta campeão e o outro top 2 do Tampa Pro. Isso é bom demais para o Brasil e também para o Fabrício Pacho Locke, que está evoluindo como treinador e é um cara que está sendo reconhecido mundialmente no fisiculturismo, treinando esses caras e botando os caras nos maiores níveis possíveis de estética. E sabe uma coisa que eu tô pensando aqui? Que eu reparei, na verdade, eu tô falando de Tampa Pro. Galera, esquece Tampa Pro, tem quase um mês que... Eu já até falei pra vocês, o resultado do Tampa Pro é Texas Pro, tá? Esquece tudo que eu falei. Um é na Flórida, o outro é do outro lado dos Estados Unidos, mas... Acontece, nós somos seres humanos. É Texas Pro. Esquece tudo que eu falei hoje de Tampa Pro, tá? Texas Pro. Eles podiam ter um pouquinho mais de criatividade, tirar esse Pro do final para não confundir a gente. É tanto campeonato com Pro, a Pro é de profissional, né? Porque tem os amadores, no caso são os que eu tô disputando hoje, né? E tem os Pro, que são os caras que tem Pro Card. Mas esse Pro incomoda demais. É tudo Pro, Tampa Pro, Texas Pro, Florida Pro, enfim, Portugal Pro. Mas é isso aí, vamos ficando por aqui, mas semana que vem tem mais fisiculturismo aqui no canal pioneiro do esporte que mais cresce no Brasil. Aquele abraço e até lá. Valeu, Raulzito! Um abraço para você. Pensa bem antes de trocar de país, hein? Para não fazer lambança, hein? Para não fazer lambança. Fala, Raulzito! Bom, Rogério me mandou. Matéria de hoje é especial. Eu vou fazer suspense. Rogerinho Vilela joga bem tênis, joga bem salão, joga bem basquete, dança como poucos. Vai fazer um duelo com Jorge Ramos para ver quem é melhor em todos os esportes, com a passagem do cara da pizza nessa hora aqui. Fala você, Rogério Vilela. Fala, Mazela, beleza? Pô, tô aqui com outra fera. Talvez seja o melhor ala que teve na minha geração, ala esquerda, junto com o Robertinho, que jogava no Carioca, jogou no Mackenzie também. Meu amigo Babu, fera, né? Babu, conta um pouco da tua trajetória aí, que começou lá no Grajaú Country. Né? Essa história de melhor é por causa de amigo, né? Obrigado, Mazela, aí, obrigado pelo espaço que você está dando pro nosso futebol de salão, né? Cara, eu comecei no Country em 78, mais ou menos. Eu estudava no colégio com o Wilson Goleiro e com o Alexandre Gomes, que foi meu parceiro a vida inteira. E aí me levaram para o Grajaú Country e lá eu fiquei de 78 até, sei lá, 84, não, até adulto. Até adulto. E adulto eu fui embora, saí, fui para outros lugares e tal. Muita saudade daquela época, né? Você acabou jogando lá no Sul, jogou no Tio Sam. Isso. Jogou na Atlântica Boa Vista também? Na Atlântica não. Eu fui pro Sul, Santa Catarina, depois voltei, fui pro Tio Sam. Mas eu parei muito cedo, né, Rogério? 24 anos eu enchi o saco. Começamos muito cedo, né? Hoje em dia começa muito mais cedo ainda, criançada, que eu acho um crime no meu modo de ver. Mas enfim, muita saudade daquela época, né? Das pessoas, né? E assim, os amigos ficaram, você traçou um perfil de carreira para educação física. E você tentou abraçar o futebol nesse período? Olha, Rogério, eu tive alguns convites aí para trabalhar com futebol de salão, né? Com crianças, né? Mas não era minha praia, não. O que eu vejo hoje no futebol de salão é que essas crianças são quase profissionais já aos 6, 7 anos, o que eu acho um absurdo. Você já é mais educador, né? Muita interferência de pais, enfim, e isso não me atraiu de forma alguma, mas, enfim, a gente foi para outras áreas, né? Foi para outras áreas. Quantos títulos, Babu? Quantos títulos? Cara, eu tava até falando isso contigo, eu fui vice-campeão algumas vezes e fui campeão também algumas, somando aí deve dar uns 7 títulos, talvez. Tá bom. Jogou com muitas feras também, né? Muitas feras. A gente que é 65, pô, era salgado, né, bicho? Deu sorte.
Tem sorte, né? Para jogar o Campeonato Carioca, eu costumo brincar com as pessoas, é o seguinte, hoje tem Liga Ouro, Prata, Bronze, não sei o que, não sei. No nosso tempo era 15 caras no elenco. Porra, então os 15 todos sabiam jogar, né? Hoje em dia, rapaz, se o cara não sabe jogar, o cara joga prata, se não sabe jogar na prata, o cara joga na bronze e assim vai, e os caras ruins continuam jogando. É verdade, na nossa época era ou joga ou não joga. Era Luiz Jorge, Niltinho, Paulinho, Robertinho, Fabinho. Era uma loucura, né? Era lúcido. Difícil. Graças a Deus, né? Mas ela tinha muito craque mesmo, mano. Grande Valeu, grande abraço. Valeu. Valeu, Rogerinho. Aquele abraço para você, irmão. Semana que vem tem mais, sempre com mais. E quem chega com muito mais é ele, historiador, pesquisador e pronto, e ponto. Ele é vascaíno, mas sabe tudo de futebol. Meu querido irmão Sérgio Frias. Fala, Serjão! Boa noite, Ricardo Mazella. Boa noite, bancada. Boa noite a todos os telespectadores do canal TV Max. Isso é história. Ponto. Há alguns meses fizemos uma homenagem ao ex-craque rubro-negro Adílio, que participou de inúmeras conquistas rubro-negras entre o final dos anos 70 até meados dos anos 80 e foi decisivo em várias delas. Em 1981, na final do Campeonato Carioca, o Flamengo derrotou o Vasco por 2-1 e o primeiro gol rubro-negro foi marcado por Adílio. Na semana seguinte, decisão da Copa Toyota no Japão, Flamengo 3, Liverpool 0, e o Adílio marcou o segundo gol de sua equipe. No ano seguinte, 1982, decisão da Taça Guanabara, jogo extra, último minuto, Flamengo 1, Vasco 0, gol de Adílio. No ano subsequente, 1983, final do Campeonato Brasileiro, segundo jogo, Flamengo 3, Santos 0, no último minuto, ou faltando 1 minuto para o fim da partida, aos 44, Adílio marcou o terceiro gol do Flamengo, dando números finais ao espetáculo. 3-0 Flamengo, campeão brasileiro naquela oportunidade. No mesmo ano, no fim da temporada, Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, Flamengo 1, Bangu 0. Gol de quem? Adílio. Em 1984, final da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca. Flamengo 1, Fluminense 0. Adivinha quem fez o gol? Adílio. E, finalmente, em 1985, outra decisão da Taça Rio em jogo extra, novamente contra o Bangu. Flamengo 1, Bangu 0. Gol, não poderia deixar de ser, gol de Adílio. Adílio foi um craque de bola, driblador, bom concluidor, jogava tanto no meio quanto pelas pontas, fundamentalmente na ponta esquerda, fez várias e várias jogadas por aquele setor. Chegou à seleção brasileira, atuou numa partida Brasil e Alemanha Ocidental, dando passo para que Júnior fizesse o gol da vitória da seleção brasileira. Atuou no Flamengo, vencendo títulos desde 1978. Ficou no clube até 1987. Foi um exemplo dentro de campo, mas também fora dele. Quando amador, cuidava dos irmãos mais novos. Buscava, em determinado momento, se multiplicar para que todas as tarefas fossem cumpridas. Foi bom filho, foi bom irmão, foi bom colega dos seus companheiros, dos amigos, foi uma referência no Flamengo para a geração dele, geração de Zico, de Leandro, de Júnior, que tinha Adílio como um de seus expoentes. E nos deixou muito cedo, para a tristeza dos amigos, para a tristeza dos torcedores que gostam do bom futebol e para deixar muita saudade por tudo aquilo que realizou. Uma pena, a vida para muitos segue, para Adílio houve o descanso e que descanse em paz. Esse é o desejo de todos nós. Saudações a todos, até semana que vem com mais uma história. Afinal, isso que nós falamos, que nós contamos é história. Ponto.
É verdade. Aliás, fez a matéria com Adílio, né, matando a saudade do Brau Adílio. Tive a oportunidade de entrevistar várias vezes, desde a TV Tupi. Faz tempo, hein? Como faz tempo. Lamentavelmente, essa doença é terrível, acabou pegando o Adílio de jeito, mas está, onde quer que esteja, está muito bem, com certeza disso. Bom, depois do Serginho, depois do Rogerinho, depois do Raulzito e depois do Paulinho, bota meus mosqueteiros na tela para fechar o primeiro bloco. E antes do primeiro bloco terminar, o Mário falou em Olimpíadas. Eu queria só dar um apanhado. O que vocês acharam sobre a participação do Brasil? Não bateu o recorde de medalhas, que foi na última Olimpíada, com 21, mas chegamos próximo, 20. Mas, em compensação, nas duas últimas Olimpíadas, ganhamos 7 ouros, 7 medalhas de ouro. E nessa aí, apenas 3 com 3 mulheres maravilhosas. O que faltou para o Brasil melhorar? Eu começo com você, Bocão. Eu acho que é um discurso, até um clichê, né? A gente falar sobre Olimpíadas se tratando de um esporte de altíssimo rendimento e, evidentemente, está correlacionado já há muitos anos no que se refere ao tratamento ao esporte, né? Ao incentivo ao esporte. Todo ano a gente fala isso. Em relação ao futebol também, eu faço o reflexo. Nós não tivemos o futebol nas Olimpíadas, talvez estejamos próximos ou não, né? Mas temos riscos de não participar de uma Copa do Mundo. A gente vê isso sim, que a gente trata o esporte de uma forma um pouco mais distante, como deveríamos tratar. Eu acho que esse talvez seja o maior talvez efeito que nós tenhamos como brasileiros em não incentivar o esporte da maneira que deveria ser, com trabalhos de projetos sociais. Ô, Jorge, vou deixar o Mário para o final, aquele que tocou no assunto. Eu acho, tive uma discussão semana passada com a Luciana, que, na minha opinião, a maneira como incentivar, desenvolver o esporte no Brasil é errado. Os Estados Unidos são uma potência mundial porque trabalham nos colégios e universidades. Você acha que a política esportiva no Brasil é aplicada de forma errada? Acho sim. Acho que as verbas que são destinadas, que não são poucas, elas se dissolvem no caminho. Isso é muito preocupante. Nós aqui, quando conquistamos medalhas, os nossos atletas viram heróis, porque muitos são saídos de comunidades muito pobres e enfrentam ali situações adversas, não têm dinheiro para passagem, aí passam em peneiras e acabam tendo ali, geralmente, professores que os acolhem. O Bolsa Atleta é muito pequeno, é um valor muito pequeno. Então, a gente tem uma distância assim, imensa entre as primeiras potências e o Brasil. O Brasil conquistou aí, no total, se não me falha a memória, 20 medalhas. 20, Marco. Ô, João, eu falei 23 de ouro. 3 de ouro. Se você pegar Estados Unidos e a China, foram os Estados Unidos centenas de medalhas. Houve um empate no ouro, o ouro é que decide, tem uma convenção aí, não sei de onde tiraram isso, mas o ouro decide, e fica aquela velha briga, né? Ali entre a China, os Estados Unidos, e correm por fora ali o Japão, a França. Então, é muito distante. A gente não tem ainda, nós temos um país com milhões de jovens que não conseguem o acesso, porque não vêm das escolas, das universidades, como você bem citou aqui. Esse incentivo tinha que vir ali. Oi? E, Jorge, já tem um detalhe importante nessa história. Eu não sei a verba destinada para a Lei Rouanet, que, se não me engano, é 21 bilhões, e o sofrimento desses atletas, que hoje todo mundo espera 3, 4 anos aí para ver as Olimpíadas, para todo mundo chorar. Ai, medalha de ouro, medalha de bronze, não serve para nada. Serve, sim. Agora, eu acho que essa política ela podia ser muito melhor para que nós pudéssemos, sim, ter atletas em alto rendimento. Essa disparidade é realmente muito grande. Isso incomoda. Então, isso faz parte da educação e sociocultural. Os Estados Unidos investem muito no esporte base, que é o atletismo, né? E o atletismo ganha muitas medalhas, porque são várias provas, há um número grande de participantes. E a China, naqueles esportes mais
lutas, né? Tem ali muito do boxe também, tem do halterofilismo e tal. Então, nós não temos isso. Infelizmente, nós não temos essa variedade e ficamos muito aquém. Agora, é claro que a gente tem que enaltecer os nossos medalhistas, porque faz parte, né, É verdade. Os Estados Unidos acabou em primeiro lugar com uma medalha a mais do que a China no último dia. Então, os Estados Unidos foi o primeiro colocado no quadro de medalha. 40-40. Não, 40-40. Ah, é? Não tinha, não passou uma, não? Não. Passou no último dia? Não, com o basquete americano vencendo a França na final do basquete feminino, somou-se 40-40, e aí, no caso, os Estados Unidos tinha mais prata e mais bronze, e mais no total, e foi o primeiro lugar. Foi por isso. Bom, tá bom. Você quer minha opinião? Você claro. Vai para o Maracanã e vai ali no Portão 11, que é um estacionamento muito grande, onde param apadrinhados, aqueles que, coitados, ficam pedindo, por amor de Deus, um estacionamento como eu, tem problemas de artrose, cavalos, da PM e assim por diante. Ali era o estádio Célio de Barros. Acabaram com ele. Era um estádio de atletismo. Do outro lado, quase que acabam com o Parque Aquático Júlio Delamário. O campo do Botafogo, em torno, tem uma pista de atletismo que está toda esculhambada. É o Estádio Olímpico. Então, como é que pode falar em Olimpíada se não tem apoio? Nos Estados Unidos, Marcelo, você sabe bem disso, que tem filhos morando lá. No básico, ginásio científico, as duas fases antes de o cara ir para a universidade são, eu vou dizer, em torno de 400 mil disputando esportes. Eu estou me referindo a basquetebol apenas. Os números não são meus. São no Marcelinho, que comentou basquete na Sport TV. No nível faculdade, é em torno de 40 mil. Eles são realmente verdadeiros heróis, porque apoio não tem nenhum. Essa é a minha opinião. Mas nós temos apoio. Oi, fala. Nós damos. Só para deixar bem claro, em relação ao que eu falei da Lili Rouanet, esses artistas também, eles batalharam para chegar, tocando em barzinhos, né, de madrugada, enfim. Nada contra, eu só acho que a verba destinada demais. Mas poderia ser aberto para mais gente, né? Não para determinadas pessoas. Exatamente. É isso. Está na hora de fechar o primeiro bloco. Daqui a pouquinho, aqui pelo Max Esporte, a segunda parte do Max Esporte, lógico, falando mais de futebol, mais de assuntos interessantes, como foi no primeiro bloco. Lembrando o apoio de RedeTV e também de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, porque o Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza, nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye Bye Lixo, garante economia pra dona de casa. Bye Bye Lixo, Bye Bye Lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco da nossa querida TV Max, o Max Esporte sempre para você, terça-feira, 8 da noite, repeteco meia-noite, a resenha raiz da televisão brasileira. Se você perdeu algum capítulo da nossa novela Max Esporte, não tem problema, vai no YouTube, e pega desde o primeiro até o programa de hoje, dia 13 de agosto, não é o mês de desgosto, como falou o nosso querido Jorge Ramos, é o mês de muito gosto. E vamos em frente aqui, oferecimento de RedeTV, comprar para quem aluga é muito melhor, e de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil. Olha só, bota de volta meus mosqueteiros na linha e na tela, tudo direitinho, com aquela bola no meio. Aí, eu e o Mário Silva nas extremidades de cima e de baixo, de um lado, Jorge Ramos e Bocão do outro. Bom, Libertadores está começando agora, Fluminense e Grêmio, não vamos poder falar nada. Eu, como grande tricolor, na expectativa, desesperado,
para o meu Fluminense pelo menos empatar o jogo e decidir no Maracanã. Contra o Juventude, a gente achava que iria perder de 1-0, ia ganhar fácil aqui. Aí, trolha, nos ferramos e acabamos dançando e perdemos a classificação para o Juventude, o que eu achei inadmissível, com todo respeito ao Juventude. Rapidamente, alguns assuntos que eu queria falar, pode ser para um, mas outro pode entrar. Bocão, você que jogou na Espanha, trabalhou na Espanha, o que você acha da Arábia querer levar o Vini Júnior para ganhar um salário que a gente vai trabalhar os 4 juntos 10, vamos encarnar 10 vezes e não vamos ganhar o que o Vini Júnior ganharia no contrato da Arábia? Hein? Tem sentido. A verdade é que os caras têm dinheiro, eles compram quem eles quiserem. Se o Vini Júnior abrir mão da projeção de carreira dele, de seleção brasileira ou de outra coisa, evidentemente ele vai pensar no financeiro e na independência financeira dele de uma certa forma. Agora, é muito estranho se ele aceitar uma proposta dessa, tratando mesmo de 6 milhões. Quem vai se dar bem nessa história, se por acaso o Vini Júnior aceitar, o Flamengo vai embolsar 240 milhões, quase a venda do próprio Vinícius Júnior para o Real Madrid. Ou seja, é muito dinheiro. E o futuro, eu acho que, na realidade, eles cansaram de patrocinar ou bancar esses times da Europa, comprando esses times, e falaram assim, vamos fazer a melhor liga do mundo. Não pode deixar o Vini Júnior ir para a Arábia, nem ele pode se permitir. Sai do foco, gente. Claro. Sai do foco. Eu acho, todo caso. Bom, você não. E o Bocão, acho que não. Será que com essa grana toda não balança ou o que ele já ganha no Real Madrid já dá para ele ficar tranquilo? Não, o que ele ganha já dá para ele ficar tranquilo facilmente. Eu acho que tem um viés do Bocão e um viés do Mário. Eu gostei. Porque o viés do Bocão ele é correto, porque o mundo árabe esportivo está se tornando o grande chamariz do futebol. São grandes contratações. Eu acho que tem um pouco a ver também com a chegada do Mbappé. Isso se especula um pouco também, começa a se especular um pouco essa possibilidade, porque é claro que vai rolar ali uma disputa interna entre os dois, apesar de serem jogadores diferentes, mas caem pelo mesmo lado, tem uma certa semelhança também. E tem essa questão da Europa, que é o centro esportivo, cultural do mundo inteiro, que tem um peso ainda que, para quebrar isso, vai demorar alguns bons anos, mas no mundo muda o tempo inteiro, né? A gente está aqui vivendo, sabe disso. A gente, em 77, quando o Mazella trabalhou lá na inauguração da Rádio Tupi, TV Tupi. Da TV Tupi. Inauguração é força de expressão, que você não é tão idoso assim. Tá chegando a televisão a Tupi do Rio, só como história, Mazella também é cultura, 1951. E Artes Associados assiste a Chateaubriand. Então, você nessa aí não tinha nem nascido, mas de qualquer maneira... Não, nasci em 59. Tudo muda. O mundo muda toda hora, em todos os momentos. Tem um detalhe importante também, o Jorge, desculpa, só te interrompendo. Tem um detalhe importante nessa história dele ir para lá, porque ele é muito jovem, né? E ele pode voltar para cá depois desse contrato com 29 anos, ainda, se ele mantendo o mesmo nível de desempenho, escolhendo onde ele vai jogar. Escolhendo onde ele vai jogar. Concordo. Tem um detalhe, porque os caras não estão no mundo há mais tempo, no caso dos europeus, à toa. Daí chamado de velho mundo. Há um esvaziamento. E esse esvaziamento provoca uma queda de renda. A Poderosa, no caso a FIFA, daqui a pouco, pode colocar em prática um negócio chamado de fair play financeiro. Porque não dá para concorrer, gente. Os caras, no quintal da casa do cara, o cara faz um buraco e sai petróleo. Enquanto o petróleo mandar no mundo em termos de combustível e outras coisas, não dá para concorrer. Agora, você vai levar o foco para a Arábia Saudita. Nem todo mundo vai... Os caras também querem ganhar dinheiro, não é de graça não. Para vender o campeonato, hoje custa X. Amanhã tem Botafogo... Mário, o assunto morreu. Você foi congelado também o assunto. Olha aqui, ó. Amanhã temos Botafogo e Palmeiras. Palmeiras, do meu saudoso pai, Palmeiras. Aí é o seguinte, e lá no Engenhão, no Nilton,
O que você espera dessa partida? Ah, como é que é, Matheus? Matheus, como é que é? Tem um recado pro Bocão? Tem um recado? Solta o recado aí, Matheus. Dá para soltar? E aí, grande Marcela, aquele abraço. Tô barbeado aqui porque eu tô de folga, né? Folga, não precisa fazer a barba, tá? Mas, de qualquer maneira, um abraço pra galera aí do Max Esporte, você que está apresentando nessa terça-feira mais um programa, mais de 5, 6 anos, né? Aquele abraço pra você. Olha aqui, vou dar um recado aqui pro nosso querido Octávio Bocão. Ele falou no programa anterior, programa passado, que o Botafogo vai estar nas 3 grandes decisões das competições, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro. Ô, seu Bocão, já saiu de uma, hein? E atenção, seu Jorge Ramos também. E o seu Bocão, botafoguense. Olha, não sonhe alto, não sonhe alto, porque o Botafogo nada move na praia. Um abraço para você, meu querido Mazella. Tchau. Borges, você tá de férias aí, já enchendo o saco, né? Vai curtir suas férias e deixa ele ser chato. Até nisso você enche meu saco aqui, cara. É um absurdo isso. Agora, uma coisa é certa, a gente não é beneficiado como vocês são, tá bom? Mas espera, nos aguarde. Tá vendo? Domingo É tem isso que eu Botafogo digo. e Flamengo. O Jorge, você foi citado também, Jorge. Não, eu assino. Ele não tomou remédio, é complicado. Ele não tomou remédio, eu assino embaixo o que o Bocão disse, né? E concordo, né? O Flamengo é muito beneficiado, né? Isso não é eu que falo, isso aí todo mundo fala, né? Tá certo. O Borges não sossega nem na folga dele, caraca. Ele falou que fez a barba, ele só não faz a barba quando vem para o programa, ele não faz a barba. Isso é o contrário. Eu posso fazer aqui um leve protesto? Não vai poder, não. Não vou deixar. Você vai defender o Flamengo depois. Sentiu. Agora eu não vou deixar. Eu estou com os meus amigos Bocão e Jorge Ramos contra você e contra o Borges. Não vai falar. Não vai falar. Até porque você não pode falar que você foi campeão em cima do Botafogo e está na história, né? Meu Deus. Bocão, fala de Palmeiras e Botafogo. Palmeiras e Botafogo dançaram na Copa do Brasil, vão jogar. Fluminense e Grêmio dançaram e estão jogando. O que você espera desse jogo aí? Um jogo muito difícil, uma imprevisibilidade absurda, imprevisibilidade total. A gente não sabe como é que o Botafogo vai se portar diante dessa derrota de Juventude no domingo, apesar de que eu vi um Botafogo com poder de reação, evidentemente, mas mostra, eu acho, continuo achando, acreditando demais no projeto do Botafogo. É claro que tem uma equipe muito forte, vai depender muito do que se trata hoje externamente a briga entre Textor e CBF. Não é uma justificativa nenhuma de perdedor, nenhum tipo de chororô, mas é explícito a má vontade dos árbitros contra o Botafogo. Se não prejudicar o Botafogo jogo de igual para igual, o jogo tem tudo para ser bem disputado. Para mim é 50-50, tanto aqui quanto lá. Agora o Botafogo tem que fazer o resultado dentro de casa também, se tiver uma possibilidade de sair com uma vantagem, como o próprio Flamengo fez para eliminar o Palmeiras, porque lá soube sofrer. Mas é um jogo de gigante hoje das 3 potências do futebol brasileiro, que é o Botafogo, o Flamengo e o Palmeiras. Tá certo, então. Jorge, responde aí para a gente tocar o programa, já que você foi citado, o que você acha do Botafogo amanhã no Engenhão contra o Palmeiras? Não, Marcelo, é um jogo extremamente difícil, né? O Palmeiras vem de um momento não tão bom, mas teve esse empate diante do Flamengo com sabor de vitória, né? E é uma equipe que tem muito bons jogadores. O Botafogo vem de um resultado ruim, com falhas assim, primárias, eu diria, com alguns jogadores que estão entrando agora no time, caso do Alan, que perdeu uma bola e depois acabou tirando mal. Defensivamente, o Botafogo tem ainda problemas, precisa reforçar um pouco o seu sistema defensivo. E agora, ofensivamente, com os seus principais jogadores, é um time muito bom, perigoso, e o técnico Arthur Jorge é um técnico ofensivo. Então, ele corre risco de tomar gol, mas ele tende a fazer muitos gols. O ataque do Botafogo tem muitos gols no Campeonato Brasileiro. Mas é 50%, 50%, e vitória de 1-0 é goleada para mim nesse jogo. Perfeito. Deixa eu só fechar. Fala, Mário. Não, é porque o jogo é pela Libertadores.
é escalado pela Conmebol. E os árbitros não serão brasileiros. Boa observação, Mário. Boa Então podem observação. ficar tranquilos, né? Boa observação, Fiquem exatamente. tranquilos. Bem Agora, o que o Bocão disse, para o campeonato, gente. Se tem mutreta na arbitragem, Você está para o proibido de falar. campeonato. Não, eu assumo para parar o campeonato. Meu Fluminense, aquele abjeto daquele árbitro da Aronca, aquele seu cara é um abjeto. Não, Abjeto. para o É uma campeonato. vergonha. Mas Ela olha tem que só, parar o campeonato. a questão da arbitragem não vai parar campeonato, porque no Brasil quem erra acerta. O cara que erra, que faz falcatruas, é o cara que é bem visto, entendeu? O Textor fez uma ofensiva nesse sentido, que hoje alguns clubes já estão apoiando essa Mas quem é o grande beneficiado? Olha só. O grande beneficiado são algumas situações de apostas, entendeu? Hoje isso é diferente. Entendeu? Já teve, no ano passado, vários jogadores foram punidos porque aconteceu situações que foram comprovadas. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Foram jogadores punidos, alguns suspensos por 2 anos, outros por meses. Os que confessaram ganharam benefício da confissão. Então, isso precisa... A nossa arbitragem, eu não estou aqui, ela é ruim. Eu não estou nem acusando a arbitragem. Ela é muito ruim, porque ela não tem o famoso critério que o Mazella citou aqui. A gente vê situações... Hoje você põe aí nesses sites... E com o VAR piora tudo, né, Jorge? O VAR piora tudo, VAR demora, piora. Passa recibo, não passa recibo de incompetência. O árbitro está ali, o árbitro está em frente, viu, deixa correr. O VAR entra, se a bola entrou, não entrou, se foi impedido dentro da área. Agora, deixa o árbitro falar, fazer. Aí não, aí gera uma insegurança e uma desconfiança. A desconfiança é grande hoje em dia. É grande porque temos vários históricos de árbitros que foram punidos então pode parar, seria o ideal. Deixa eu dar uma parada rapidamente, fazer 2 perguntas rapidinhas para o PC Oliveira, direto da Bélgica, capital da Europa, PC. Você viu que o assunto arbitragem me irrita. Depois desse Daronco, esse ser horroroso como árbitro de futebol, nada contra o CPF dele, mas como árbitro, ele é horroroso, ele é péssimo, ele deveria fazer outra coisa na vida, para não falar mais dele do que ele fez, esse ser desprezível. É o seguinte, eu falei do Vini Júnior, como é que repercute aí na Europa essa possível contratação, essa ideia, e como se posiciona o Real Madrid pela ida do Vini Júnior para a Arábia? As minhas saudações a você, Ricardo Mazella, ao Jorge Ramos, ao Mário Silva, ao Otávio e a todos que através da TV Max acompanham mais o Max Esporte. Nós, como sempre, diretamente de Bruxelas, a capital da Europa. A gente começa então com a novela Vinícius Júnior. Onde estamos até agora, ou o que podemos esperar do futuro do jogador do Real Madrid, a grande estrela da equipe e um dos principais favoritos à bola de ouro na temporada? Sinceramente, a proposta que foi feita até agora foi muito diferente da que foi anunciada aí no Brasil. Ninguém nunca falou de 1 bilhão de euros. 1 bilhão de euros, isso significa exatamente a multa rescisória absurda que Florentino Pérez colocou em relação ao contrato do jogador para, obviamente, poder negociar. Mas ele sabe que ninguém pode ser negociado esse valor, nem mesmo para o mundo árabe. Por isso, a proposta que a Federação da Arábia Saudita chegou próximo, realmente, está bem aquém deste 1 bilhão de euros. Ou seja, 300 milhões de euros, o que já é absurdamente a maior transação da história do futebol mundial. E o que seria realmente algo sensacional em termos de movimentação financeira para o futebol da Arábia Saudita e as suas pretensões para o Mundial de 2034. Por isso, a expectativa é grande. Os próximos dias serão determinantes. O jogador está muito bem, não há a menor dúvida que quer continuar no Real Madrid. Mas será que a questão financeira falará mais alto? O certo é que, por enquanto, ficam as especulações. Por um lado, a imprensa brasileira falando em 1 bilhão de euros.
Pelo outro, a Federação da Arábia Saudita dizendo que o máximo chegará a 300 milhões de euros. Diferença grande, mas a proposta na mesa e o Real Madrid a estudar, quem sabe, a transação que pode ser a maior transação do futebol mundial em todos os tempos. Paulinho, segura aí, porque o Bocão com esse casaco maravilhoso aí, nem você em Bruxelas tem esse casaco. Fala, Bocão. Estou me preparando para Bruxelas, para botar meu casaquinho aí. Olha só, o meu grande amigo Paulo César Oliveira, um beijo para você. Queria saber o seguinte, o Vitor Roque, que era sensação aqui no Brasil, me parece que não vai renovar com o Barcelona. O Barcelona não quer mais contar com seus serviços para emprestá-lo. Que situação, hein? O que você pode explicar sobre o Vitor Roque? Otávio, responder categoricamente a sua pergunta agora é ainda um pouco prematuro. Há reviravoltas do futebol mundial que nos deixam boquiabertos. Mas se avaliarmos apenas o rendimento do Vitor Roque, eu poderia dizer claramente, é impossível que ele renove. Não jogou rigorosamente nada e as suas prestações, quase que nulas, jogando pelo Barcelona, fazem voltar à memória de Gabriel Barbosa, que foi um autêntico fiasco no futebol europeu, quer jogando pela Inter de Milão, quer jogando pelo Benfica, quando jogou. Por isso, eu acho que vai ser muito difícil a permanência de Vitor Roque no Barcelona. Salário elevado, mais o estrangeiro contando. É um jogador que pode naturalmente ainda ter mercado, especialmente aí na América do Sul. Por isso, dificilmente ele vai continuar. Mas é claro, é um jogador que tem valor e que poderia retomar a sua carreira até mesmo numa equipe europeia, caso tivesse um bom empresário para que conseguisse uma negociação que fosse compatível aos interesses do jogador e também ao interesse do Barcelona. Deixe-me falar rapidamente de futebol, falando sobre Supercopa da Alemanha. O Bayer Leverkusen, comandado por Xabi Alonso, vai jogar a primeira participação em disputa de título, no fim de semana, dia 17, jogando contra a equipe do Stuttgart, vencedor do Campeonato Nacional da Alemanha contra o vencedor da Supercopa da Copa da Alemanha. Vão se enfrentar no fim de semana, jogo eletrizante para começar então a disputa de títulos no futebol alemão. Paulinho, segura aí, Paulinho, segura aí. Daqui a pouco você volta com perguntas do Mário e também do Jorge Ramos. Dá uma paradinha no segundo bloco, já a gente volta com a reta final do Max Esporte, porque o Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser um lixo, tem que ser. Bye, bye, lixo, bye, bye, lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye, bye, lixo, garante economia pra dona de casa. Bye, bye, lixo. Bye, bye, lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com. Muito bem, e a reta final do nosso Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras, sempre 8 da noite, repeteco meia-noite, analisando, discutindo, debatendo, informando a resenha raiz da televisão brasileira. Vamos em frente, lembrando o apoio de RenTV, comprar para que aluga é muito melhor, e de Bye Bye Lixo, o melhor saco de lixo do Brasil, Zil, como diria o nosso doce e saudoso Edmo Zarif. Sentar um pouquinho para cá, ele ficar certinho, a tela, cima de boné, falar, tá torto, não sei o que lá, com toda razão. É isso aí, vamos em frente, bota meus mosqueteiros na tela. Se você perdeu algum programa, vai no YouTube, tá todo mundo lá desde o primeiro, quando o Bocão, na hora da gravação, sumia pelos corredores da CM, não sei o que ele estava fazendo, mas enfim, isso é uma boa pergunta, se ele quiser responder, ele poderá responder, mas vira e mexe, ele sumia nos corredores escuros da ACM. Ah, meu Deus, quanta maldade, quanta maldade. Olha aqui, ó. Vambora. O que você vai falar, Mário? Você ameaçou falar alguma coisa, Mário? Não? Corredores escuros, é complicado. Então, vem cá, Mário. E o Mengão, quinta-feira, contra o Bolívar aqui no Maracanã? O que você acha? Olha, o Flamengo... primeiro lembrar que o Flamengo jogou 4 vezes com o Palmeiras esse ano, empatou 2, venceu 1 e perdeu outra. Então, literalmente igual.
Então, só para deixar claro isso. Mas o Flamengo pega o Bolívar, que a sério o Flamengo passaria com facilidade. Só que um jogo é aqui, o outro vai subir o morro, que já é um absurdo para todos. Não é só o Flamengo jogar a 3.600. Mas, na rodada passada do Campeonato Nacional, o Flamengo perdeu 2 jogadores para o campeonato. Jorge de Ramos, você acha que esse jogo com o Bolívar no Rio, com esses desfalques, como diria Denis Menezes, será problema? Olha, Mazela, o Flamengo é o melhor clube do Brasil. O Flamengo é o melhor elenco do Brasil. Então, eu acho que isso aí, é claro que são jogadores que o técnico lança a mão, mas o próprio Tite já poupou o time inteiro em várias ocasiões, e perdeu algumas, foi criticado. Eu acho que o problema do Flamengo não é o elenco, o problema é o Tite. Tem um detalhe da história. São 5 contratações do time do Bolívar. O time do Bolívar chegou nessa segunda-feira, ontem à noite, segunda-feira, ou seja, com bastante dias de antecedência, porque é um jogo de alto risco, não só para o Flamengo, mas o Bolívar ele vem com uma característica talvez diferente da fase de grupos, porque com 5 contratações, 3 dos seus principais jogadores foram embora, inclusive o artilheiro brasileiro, e tem agora umas boas contratações que talvez possam aumentar o nível de rendimento dessa equipe. E é claro, se fizer um bom resultado aqui, vai se prevalecer do jogo lá na altitude, que é preponderante para que ele possa passar para a próxima fase. Eu acho que o Flamengo vai encontrar muita dificuldade com todos esses desfalques. Evidentemente, tem um elenco qualificado, demonstrou isso quando os jogadores principais foram para a Copa América, sustentou resultados aqui no Campeonato Brasileiro, mas é um jogo de Libertadores e é um jogo difícil para o Flamengo. Está muito provado que o Bolívar, as informações que eu tenho de pessoas lá mesmo, de que o Bolívar vem para fazer uma disputa fortíssima com o Flamengo. Tanto é que chegou ontem à noite, vai treinar no CT do Fluminense. Mário, olha só. Eu acho o Flamengo favoritíssimo, na minha opinião, sem gozação. Na hora que a gente brinca muito, um sacaneia o outro, que é de clube aqui, mas não. Eu acho o Flamengo favoritíssimo, acho que o Flamengo deve passar. Inclusive, acho o Flamengo favorito para a Copa do Brasil, inclusive. Só para deixar bem clara a minha posição. Mas eu faço uma pergunta. Pelo segundo jogo, sendo alto do morro lá em cima, o Flamengo se sente na obrigação de ganhar, como o Jorge falou, de 1-0 é bom, mas eu acho que o Flamengo se sente na obrigação de ganhar por uma diferença maior de gols. Isso pode prejudicar o rendimento do Flamengo na quinta-feira? Olha, o problema é o seguinte, o time do Bolívar pode ser o novo Real Madrid, com os repórteres, mas vai jogar fechado. Vai jogar fechado. Vai. E aí, fechado, aí você tem que ver o negócio do juiz, que o juiz, e aí é contra o Fluminense, contra o Botafogo, há uma má vontade daqueles que não falam espanhol, que é uma loucura, isso é visível. Não estou chorando antes, não, estou só dizendo. Então o Flamengo tem que fazer o resultado. 1-0 complica. 2-0 mostrou agora. Jogamos com o Palmeiras, 2-0, o Flamengo conseguiu sustentar. Sustentar, sabe lá Deus como, mas sustentou. Como outro sustentaria futebol. Então acho que o Flamengo, para ir para La Paz, que é um absurdo, eu venho falando isso há muito tempo, e a própria FIFA tentou barrou uma vez, mas voltou. Olha só, Jorge, faz a pergunta para o nosso doce PC Oliveira. Alô, PC, um abraço carinhoso a você. A minha pergunta é o seguinte, a chegada, né, do Mbappé ao Real Madrid e essa questão também do Vini Júnior, como é que está essa relação? Você acha que está tendo pode ter alguma possibilidade de egos nesse momento? Como é que está a situação da chegada dele com o Vini, os dois ali que são destaques, né? No Vini já consagrado e o Mbappé, que é um destaque mundial, mas chegando agora no Real Madrid. Conta aí pra gente. Valeu então, Jorge Ramos, as minhas saudações, e a tua pergunta é justamente uma das principais dúvidas da imprensa europeia. Ou seja, até que ponto a chegada de Kylian Mbappé ao Real Madrid não foi o estupim
para esta proposição, agora milionária, bilionária do futebol árabe, para levar Vinícius Júnior, sendo assim um fator motivador para a saída do jogador. Seria então uma associação direta entre a chegada de Mbappé e a imediata proposição do futebol árabe para a transferência bilionária de Vini Júnior? Bom, pode ser, mas ninguém tem ainda ideia. O certo é que quando você fala de mau ambiente, acho difícil. Talvez fosse possível com qualquer outro treinador no comando da equipe, mas com Carlo Ancelotti eu duvido muito que qualquer tipo de suscetibilidade pudesse ser afetada. Ancelotti é pragmático, joga quem está melhor, e Kylian Mbappé poderia perfeitamente conseguir espaço justamente junto com Vinícius Júnior. Eu acho já um pouco mais complicada a situação de Rodrigo. Nesse caso, talvez a transferência seja, em verdade, a melhor opção para o atacante brasileiro. Mas Vinícius Júnior e Kylian Mbappé são aguardados como a principal dupla de ataque do futebol mundial. Será então possível que se desfaçam dessa dupla, mesmo antes dela ter começado? Bom, ainda tem Endrick aquecendo as turbinas para tentar ser também um jogador de valor para o Real Madrid. Mas até agora, isso já foi falado, a suscetibilidade pode ser um ponto importante, pode ser então um fator determinante da negociação, mas por enquanto é só especulação e não há qualquer sinal de confusão, de problema entre os dois jogadores. Eu vou polemizar agora, porque quando o Mário Jorge, eu vou discordar do meu mestre do Mário Silva, perdão. Eu vou discordar do meu mestre Mário Silva quando ele fala que a arbitragem tem má vontade em falar em espanhol. O Flamengo que está acostumado com a ótima vontade que os árbitros têm com o clube de regatas do Flamengo aqui no Brasil. Meu Deus, começou. Borges baixou o isso. Faz a pergunta para o PC. A volta de Carlos Borges, incorporado em Otávio Bocão. Fala, Marão. A pergunta sou eu que faço, mas só quero responder porque eu fui citado. Que nem detalhe. Meu Deus, cara, o que eu digo é o seguinte, os árbitros que falam espanhol têm... Ai, botou até o capuz. Tem uma vontade com a gente Brasil. É visível isso. Né? E os argentinos estão loucos. Mas a minha pergunta é a seguinte... mal acostumado. Mal acostumado. Eu vou trazer uma relação estatística. Quem é que foi mais ajudado por árbitro? Meu caro Paulo César, me diga uma coisa. Qual a liga europeia que mais foi forte no mercado através da janela aberta? The Yellow Open. Grande Mário Silva, saudações a você, e não pode ser diferente. Quando se fala em investimentos, temos que pensar sempre em qualidade técnica, mas muito mais ainda em dinheiro, em aspectos financeiros. E nesses dois aspectos, acho que não há qualquer dúvida que as ligas que mais investiram e que vão sempre investir mais são as ligas espanhola e inglesa. Essas duas ligas já movimentaram muito dinheiro. E em termos de valor esportivo, valor técnico, ainda mais, porque a Liga Espanhola contratou justamente Kylian Mbappé. É o novo reforço do Real Madrid. Mas como se não bastasse, o campeão do mundo, Julián Álvares, quer por clubes como Manchester City, quer pela seleção argentina, foi contratado pelo Atlético de Madrid e é o grande reforço da época para a equipe madrilenha. Ou seja, situação de grande equilíbrio até mesmo nas contratações dos principais rivais espanhóis, movimentando dinheiro e movimentando muita técnica e qualidade ao seu campeonato. Campeonato eletrizante e que vai certamente ganhar em qualidade na Espanha, com mais equipes brigando pelo título ou brigando pelas posições cimeiras, e também mais equipes com chances em termos de Champions League, o que vai ser efervescente nos duelos da próxima temporada. Saudações a todos que acompanharam até agora esse Max Sport aqui na TV Max, e o nosso encontro marcado para a próxima semana com muito mais do futebol europeu, como sempre, direto de Bruxelas, a capital da Europa. Paulo, ele quis gastar o inglês dele, Paulo César Oliveira, e meteu o inglês bem enrolado. Window Open. Window Open. Parece até torneio de tênis, hein, Jorge? Bota a galera na tela aí. Window Open. Mateuzinho gostou de nadar no Rio Sena.
Os caras tivemos aí. nadaram no mangue. Se essa Olimpíada fosse no Brasil, lá eu soube que teve assalto para burro no metrô, que ninguém falou nada. Teve uma cacetada de coisa errada e foi tudo, ó, encoberto. Agora, deixa eu dar um detalhe essa aqui. Olimpíada foi uma vergonha. Ô, Mazela, só um minutinho só. Eles mostraram muitos brasileiros fazendo matéria com carteirista, que as garotas pickpocket, negócio com um nome parecido com isso. Elas roubam. Como é que é, Jorge? Pickpocket. Pickpocket. Agora, com relação à questão dos ratos, por ocasião da Copa de 98, são a 98, nós estamos em 24, há Mário, 26 faz anos. conta logo, o programa está estourado, Mário. Eu estive lá e fiquei 60 dias lá. Então eu morei lá praticamente. Eu não vi um rato na rua. Tem rato? Tem. Sair daqui agora e pôr na ponte, na estação de Barca de Niterói, e olhar para baixo, você vai ver um monte de rato. Rato tem em todo lugar. Ô, Mário, você nadou no Rio Sena, Mário? Você não nadou no Rio Sena. Vomitaram, passaram mal, vão pegar doença. Nadaram no meio de cocô lá no Rio Sena. Ah, vergonha, cara. Se fosse na América do Sul, na América Central, subdesenvolvimento, quinto mundo, oitavo, agora foi na França, o Jorge Paris, Torre Eiffel, Catherine Deneuve, e vai tudo pro cacete. Então vamos lá, botar teu óculos. Aquilo é fake news. Aquilo é fake. Negócio de rato é fake, hein? Vai por mim. Eu não falei rato, eu falei no Rio Sena sobre assalto e segurança. Você não prestou atenção, você está preocupado em falar que morou 2 meses em Paris, só para tirar onda. O Bocão morou 5 anos na Espanha, pô. Mazela, quem não viu, procure ver um filme chamado Tubarão no Rio Sena. Tubarão no... Pode ver. Tá aí no cartaz. Quem vai ser engolido somos nós, pelo Dibonê, daqui a pouquinho, pelo horário, pô. Você me atrapalhou ao final do programa, mano. Você me está atrapalhando. Eu me livrei do Borges, ganhei Mário Silva. Brincadeira, cara, brincadeira. Rapidinho, pode ser, deixa essa tela assim mesmo, tá legal. Jorge, Flamengo, não, amanhã Botafogo e Parmeira. Quanto vai ser esse jogo? Rápido. 1-0 Botafogo. Bocão. 1-0 Botafogo. Marão. Eu sou brasileiro, 2-0 Botafogo. É um cínico. O Mário tá aí por... Dona Maria Tereza vestiu, ele ficou indócil hoje. A gente fica animadinho, senti que ele está animadinho hoje. Olha aqui, ó. Flamengo e o Bolívar. Jorge. 2-0 Flamengo. Obrigado. Bocão. 2-1 Flamengo. E você, vai Mário? arrasar. 3-0 Flamengo, gol de Pedro, Gabigol e Luiz Araújo. Anota aí. Gabigol. Aí se errar, a gente faz. Vou mandar o Borges fazer um vídeo também. Quero ver. Vamos embora. Esse Borges é louco. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado pela atenção. Semana que vem, 8 da noite, repetindo, meia-noite, eu e os meus mosqueteiros e a nossa rainha, de volta com mais uma edição do Max Esporte. O Rio corre para Max. Saco de lixo não pode ser o lixo, tem que ser. Bye, bye, lixo, bye, bye, lixo. Estica, mas não rasga, não fura, não vaza. Nem deixa um caminho de lixo pela casa. Bye, bye, lixo, garante economia pra dona de casa. Bye, bye, lixo. Bye, bye, lixo. O melhor para o lixo. byebyelixo.com